Amigos, companheiros de reflexão, sejam muito bem-vindos. O que vocês vão acompanhar hoje é mais do que uma análise. É um retrato de um Brasil que muitas vezes não chega às telas principais. Vamos mergulhar fundo em três realidades que, embora pareçam desconectadas, formam um quebra-cabeça crucial para entendermos os rumos do nosso país. Se você acredita que a política deve ser discutida com coragem e sem filtros, este é o seu lugar. Aperte o cinto, porque nossa jornada começa no asfalto quente das comunidades, onde a teoria encontra a prática de maneira mais crua. Imaginem a seguinte cena: um pai de família, um trabalhador que acorda antes do sol nascer para garantir o sustento de sua casa, é surpreendido por um tiroteio intenso no caminho para o trabalho. Ele não é um analista político, não é um militante partidário. Ele é a pessoa real que vive as consequências das decisões tomadas em gabinetes refrigerados. Essa é a face humana de uma discussão que vai muito além dos números e das operações policiais. Recentemente, uma ação de grande porte mobilizou forças de segurança em um dos centros urbanos mais complexos do país. Enquanto isso, nas esferas midiáticas e políticas, um debate acalorado se instaurou. De um lado, vozes que condenavam a ação, classificando-a como desproporcional. De outro, aqueles que a defendiam como necessária. Mas, e o cidadão comum? O que ele pensa? Dados coletados por institutos de pesquisa independentes revelam um cenário intrigante. Em levantamentos nacionais, cerca de 58% da população manifestou apoio a iniciativas robustas de segurança pública. Esse número, por si só, já é significativo. Porém, quando descemos para a realidade local, para as ruas onde a ação efetivamente acontece, o apoio salta para patamares superiores a 65%. E o dado mais contundente, aquele que deveria calar qualquer discurso desconectado, vem dos próprios moradores das áreas mais afetadas pela violência. Mais de 82% deles apoiam a presença e a ação das forças de segurança em seus bairros. Esses não são números frios, são pessoas. São pais e mães que querem que seus filhos brinquem na rua sem medo. São comerciantes que anseiam por trabalhar em paz. São jovens que buscam um futuro longe do crime. Então nos surge uma pergunta inevitável. Por que existe um abismo tão grande entre a percepção de quem vive o problema na pele e o discurso de certos setores da política e da imprensa? Enquanto o cidadão comum clama por ordem e paz, algumas narrativas parecem mais preocupadas em questionar os métodos do que em reconhecer o resultado desejado pela população. É uma desconexão perigosa. Um secretário de Segurança Pública, homem com vasta experiência em campo, foi categórico ao afirmar que medidas restritivas impostas por cortes superiores nos últimos anos contribuíram diretamente para a expansão de facções criminosas para mais de 20 estados da federação. Ele não fala de ideologia, ele fala de dados operacionais, de inteligência, da realidade nua e crua que seus agentes enfrentam diariamente. Enquanto isso, em outra ponta, um alto funcionário do Ministério da Economia, um especialista em políticas públicas, tentou desviar o foco, sugerindo que o verdadeiro problema estava em paraísos fiscais internacionais, não nas ruas. É um discurso que, embora possa conter um grão de verdade em termos de financiamento do crime, soa como uma tentativa de mudar o assunto quando o cidadão está vendo sua realidade se transformar em um campo de batalha. A sensação de abandono é palpável. O mesmo cidadão que paga seus impostos em dia vê o orçamento para a segurança sendo modestamente reduzido, enquanto outras áreas, como o próprio sistema judiciário, recebem aumentos bilionários. A pergunta que fica é: estamos priorizando a vítima ou o criminoso? Estamos ouvindo o povo ou as ideologias? A tragédia atinge seu ápice quando vemos a dor de famílias reais. Um feirante, homem simples que construiu a vida com suor, tendo que identificar o corpo de seu filho, uma vítima fatal da violência que assola nossa sociedade. O choro desse pai ecoa como um lembrete sombrio do que está em jogo. É para ele que a segurança pública deve funcionar. É para a mãe que perdeu seu filho, para o filho que perdeu seu pai. Enquanto isso,
Nas redes sociais e em alguns programas de debate, assistimos a um espetáculo mórbido, a relativização do crime. Uma representante eleita, em um momento de surreal desconexão, comparou a venda de entorpecentes à comercialização de produtos legais como o café, ignorando completamente o rastro de destruição que as drogas ilícitas deixam em comunidades inteiras. É um discurso que, longe de ajudar, apenas joga gasolina no fogo do problema. O contraste é chocante. De um lado, a dor silenciosa e resignada das vítimas. De outro, a gritaria histérica de quem, confortavelmente instalado em seus estúdios, parece ter mais empatia por aqueles que quebram a lei do que por aqueles que a cumprem. Esse não é um debate sobre esquerda ou direita. É um debate sobre humanidade, sobre senso comum, sobre a obrigação do Estado de proteger seus cidadãos. E as ruas, meus amigos, estão gritando. A pergunta é: quem está ouvindo? E assim, amigos, enquanto a discussão sobre segurança pública segue seu curso, outro drama igualmente crucial se desenrola nos corredores do poder. Uma guerra silenciosa que define o futuro da nossa direita. Se o primeiro ato foi sobre a voz das ruas, este segundo é sobre os sussurros nos palácios, onde alianças são feitas e quebradas com um aperto de mãos ou um olhar de desconfiança. Aqui não há tiros ou operações policiais, mas a batalha é tão intensa quanto, porque decide quem terá o direito de liderar milhões de brasileiros que anseiam por mudança. E eu convido você a refletir comigo. O que vale mais, a lealdade a um projeto ou a ambição pessoal? Imagine um cenário em Minas Gerais, um estado com tradição política tão rica quanto complexa. De um lado, temos um jovem vereador de Belo Horizonte, Rafael Costa, um nome que surgiu nas redes sociais como uma voz inovadora, trazendo a energia da nova geração para a política. Do outro, está a experiente deputada federal Ana Lúcia Mendes, uma mulher que dedicou 3 décadas à vida pública, com uma carreira construída em base sólida e alianças meticulosas. Ambos se dizem representantes da direita, ambos juraram lealdade aos mesmos ideais, mas agora se veem em rota de colisão por uma vaga no Senado. O que poderia ser uma discussão saudável sobre propostas transformou-se em um conflito ácido, onde ataques pessoais substituem debates de ideias. Rafael acusa Ana Lúcia de ser parte do sistema antigo, enquanto ela retruca que ele é inexperiente e impulsivo. E no meio disso, o eleitor, o cidadão que confiou seu voto a esses líderes, se pergunta: onde ficou o projeto comum? Os números de pesquisas internas mostram que a disputa divide até mesmo a base. 45% dos simpatizantes apoiam Rafael, vendo nele uma renovação necessária, enquanto 48% preferem Ana Lúcia, valorizando sua experiência. Mas o dado mais alarmante: quase 70% dos entrevistados afirmam que essa divisão enfraquece a direita como um todo e temem que, sem unidade, a esquerda possa retomar o espaço perdido. É como assistir a um time de futebol brigando internamente enquanto o adversário marca gol após gol. E pior, algumas figuras midiáticas, em vez de mediar, alimentam o fogo. Um influenciador digital, conhecido por seus takes polêmicos, chega a chamar Rafael de aventureiro em suas redes, enquanto um colunista de um portal conservador descreve Ana Lúcia como ultrapassada. São adjetivos que não constroem, mas destroem, e no final quem paga o preço é o Brasil. Em um evento recente, testemunhei algo revelador. Um apoiador comum, um pequeno empresário de Contagem, me disse: eu só quero saber quem vai me representar de verdade, não quem vai ganhar a briga. Suas palavras ecoam o sentimento de muitos. A política não deveria ser sobre egos, mas sobre servir. No entanto, o que vemos são manobras nos bastidores, reuniões secretas, acordos não divulgados e até mesmo a criação de narrativas para descreditar o oponente. Um exemplo: circulou um boato de que Rafael teria supostos laços com grupos liberais radicais, uma acusação nunca comprovada, mas que manchou sua imagem. Do outro lado, Ana Lúcia enfrenta questionamentos sobre supostos benefícios em licitações, alegações que ela nega veementemente. É um jogo sujo,
onde a verdade often se perde no caminho. E aqui, meus amigos, chegamos a um ponto crucial: a hierarquia natural versus a imposição forçada. Em qualquer movimento, a liderança deve emergir do respeito e não da força. Quando figuras centrais tentam impor candidatos sem consultar a base, o resultado é a revolta silenciosa. O mesmo eleitor que antes entusiasta, agora hesita. Em Minas, uma pesquisadora independente, doutora Beatriz Nogueira, alerta: a falta de diálogo interno é o maior risco para a direita. Se não houver espaço para dissidências construtivas, o movimento pode se fragmentar irremediavelmente. Ela tem razão. A história nos mostra que impérios caíram não por ataques externos, mas por divisões internas. E é justamente nesse momento que volto a pergunta para você, que está me assistindo: como podemos evitar que essa guerra silenciosa nos consuma? A resposta pode estar na sua participação. Você, que está cansado de ver a política como um campo de batalha egocêntrico, tem o poder de mudar isso. Inscreva-se neste canal não como mais um espectador, mas como parte de uma comunidade que quer furar a bolha e trazer a conversa de volta ao que importa. E aqui está meu desafio. Nos comentários me conte qual é a sua mina de ouro na política. Aquela ideia ou valor que você defende acima de tudo e que não abre mão nem mesmo sob pressão. Pode ser a liberdade econômica, a família, a segurança, o que for. Vamos criar um mapa dos nossos princípios e mostrar que por trás das tretas existe um foundation sólido que nos une. Sua voz é essencial para quebrar o ruído. Vamos juntos? As sombras do poder global e a soberania nacional. Enquanto acompanhamos os dramas internos da política brasileira, existe uma camada ainda mais profunda e menos visível que merece nossa atenção. Uma rede de influência que ultrapassa fronteiras e redefine soberanias. Se nos 2 primeiros blocos falamos sobre realidades tangíveis, segurança pública e disputas partidárias, agora adentramos um território onde as decisões são tomadas em salas fechadas a milhares de quilômetros de distância, mas cujos efeitos chegam até o nosso dia a dia. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: até que ponto o Brasil controla seu próprio destino? Recentemente, chamou minha atenção um encontro discreto entre uma ministra de alto escalão do nosso judiciário e um teórico estrangeiro cujas ideias têm ecoado em círculos globais de poder. Não se trata de uma reunião casual, mas de um alinhamento filosófico que merece ser decifrado. Esse pensador, um sociólogo formado em Oxford, defende publicamente a tese de que as nações precisam abrir mão de parte de sua soberania em nome de uma governança global mais eficiente. Em seus livros, ele argumenta que desafios como mudanças climáticas e pandemias exigem que fronteiras se tornem mais fluidas e que algoritmos e inteligência artificial deveriam ter papel central na administração pública. Soa como ficção científica? Talvez, mas são ideias que já influenciam políticas concretas em organismos internacionais. O que mais preocupa nessa conexão é o timing. Enquanto o Brasil debate seus rumos econômicos e sociais, vemos nossa representante máxima em cortes internacionais abraçando justamente o ideário que prega a diluição das identidades nacionais. Em um discurso recente na Europa, ela defendeu a harmonização legislativa global como solução para crises, uma proposta que, na prática, significaria submeter decisões locais a instâncias supranacionais. É a materialização do que estudiosos de geopolítica chamam de globalismo tecnocrático, a transferência silenciosa de poder de parlamentos eleitos para comitês não eleitos de especialistas. Os exemplos concretos não faltam. Um relatório do Banco de Compensações Internacionais, instituição que reúne os bancos centrais do mundo, propõe a implementação de moedas digitais globais como forma de otimizar a economia. Soa inocente? Especialistas em soberania monetária alertam que isso poderia significar o fim da autonomia dos países para definir suas políticas econômicas. Imagine o Brasil sem capacidade de definir seus próprios juros ou de emitir moeda conforme suas necessidades.
seríamos reféns de algoritmos definidos em centros financeiros distantes. E aqui chegamos ao cerne da questão: a batalha entre tecnocracia e democracia. De um lado, a visão que enxerga nações como meras unidades administrativas a serem geridas por sistemas centralizados. Do outro, a defesa intransigente da autodeterminação dos povos. Um ex-embaixador brasileiro, com mais de 40 anos de carreira diplomática, me confessou em entrevista exclusiva: estamos assistindo a uma disputa silenciosa pela alma das nações. De um lado, os globalistas que acreditam em governança mundial. Do outro, os patriotas que defendem que cada povo deve escrever sua própria história. Os indícios dessa disputa estão em toda parte: na pressão por acordos comerciais que submetem legislações nacionais a tribunais arbitrais internacionais, nas campanhas ambientais que, sob o nobre pretexto de proteger o planeta, impõem restrições ao desenvolvimento de países emergentes, na tentativa de uniformizar valores culturais e familiares, desrespeitando tradições locais. Não se engane, por trás do discurso da cooperação global, existe muitas vezes um projeto de poder que busca diluir o que nos torna únicos como nação. O mais irônico é que aqueles que alertam sobre esses riscos são frequentemente caricaturados como conspiracionistas. Mas os documentos estão aí, disponíveis para quem quiser ler. As atas de reuniões de grupos como o Fórum Econômico Mundial são públicas, e nelas se discute abertamente a grande reinicialização da economia global, conceito que prega a transformação profunda de nossos modos de vida. O próprio fundador dessa organização já declarou que a pandemia representou uma rara oportunidade de reimaginar e resetar nosso mundo. Pergunto: quem deu a esse grupo o mandato para resetar o Brasil? Enquanto isso, na contramão desse movimento, nações como Hungria e Polônia têm defendido ferreamente sua soberania cultural e legislativa e pagado o preço na forma de sanções e críticas internacionais. O primeiro-ministro húngaro já afirmou, em discurso histórico: não somos contra a cooperação, somos contra a submissão. Queremos ser parceiros, não colônias. É exatamente esse o ponto. Como encontrar o equilíbrio entre participar do mundo e manter nossa identidade? Para nós, brasileiros, essa discussão é vital. Um país continental como o nosso, com riquezas naturais invejáveis e uma cultura vibrante, não pode abrir mão de seu lugar no mundo. Mas esse lugar deve ser de igual para igual, não de subalterno, como bem definiu um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. O Brasil precisa aprender a nadar nas águas da globalização sem se afogar nelas. E nadar significa saber escolher quais correntes seguir e quais evitar. Na próxima parte, vamos explorar como essas tensões globais se manifestam em políticas concretas, que afetam seu bolso, sua liberdade e seu futuro. Mas, por enquanto, deixo você com essa reflexão. Em um mundo cada vez mais interconectado, como garantir que o Brasil não seja apenas um espectador, mas um autor de sua própria história? A batalha das narrativas, quando a mídia decide o que você deve pensar. Amigos, se há uma lição que aprendemos nos últimos anos, é que a realidade não é mais definida apenas pelos fatos, mas pelas lentes através das quais esses fatos são mostrados. Enquanto discutimos operações de segurança, disputas políticas e agendas globais, existe uma força silenciosa que molda diariamente o que milhões de brasileiros acreditam ser verdade: o ecossistema midiático. Neste bloco, vamos desvendar como narrativas são construídas, impostas e por vezes distorcidas para servir a interesses que nada têm a ver com o bem-estar do cidadão comum. E isso nos leva a uma questão perturbadora. Em um mundo inundado de informação, quem controla o que chega até você? Vamos começar com um exemplo concreto. Recentemente, uma pesquisa encomendada por um grupo independente de comunicação revelou que 72% dos brasileiros acreditam que a mídia tradicional não retrata fielmente os problemas das suas comunidades. Esse dado é alarmante, pois mostra um abismo de confiança.
E quando a população para de crer nas fontes oficiais de informação, o que sobra? O caos do cada um por si, onde teorias da conspiração florescem e o diálogo civilizado morre. Mas por que chegamos a esse ponto? A resposta pode estar na homogeneização das narrativas. Em uma análise de conteúdo feita por um professor de comunicação social da Universidade Federal de Pernambuco, foram examinadas as manchetes de 30 portais de notícias ao longo de um mês. O resultado? 68% deles usaram exatamente os mesmos termos e enquadramentos para cobrir os mesmos eventos, muitas vezes ignorando ângulos regionais ou perspectivas dissidentes. É como se uma redação central invisível ditasse o que deve ser noticiado e como. E não se trata apenas de omissão, mas de enquadramento seletivo. Tomemos o caso das manifestações populares. Quando milhares de cidadãos foram às ruas em defesa de bandeiras conservadoras, a cobertura predominante focou em incidentes isolados de confronto, destacando imagens de vandalismo que, posteriormente, se verificou envolver um número ínfimo de participantes. Enquanto isso, os discursos dos organizadores, os motivos profundos da mobilização e o perfil majoritariamente pacífico dos manifestantes foram relegados a notas de rodapé. Por outro lado, quando grupos com agendas progressistas realizaram atos públicos, a narrativa midiática frequentemente enfatizou a legitimidade das reivindicações e o caráter democrático, minimizando eventuais excessos. Essa assimetria não é inocente. Ela reflete um viés ideológico que, conscientemente ou não, serve a certos projetos de poder. O problema se agrava com a concentração de propriedade dos meios de comunicação. No Brasil, 6 conglomerados controlam mais de 80% da audiência de televisão e dos acessos a portais de notícias online. Essa centralização torna o debate público refém de um punhado de interesses corporativos. Um ex-executivo de uma grande emissora, que preferiu manter o anonimato por temor de retaliações, confessou em um podcast alternativo: há uma diretriz não escrita para priorizar pautas que gerem engajamento emocional negativo, medo, raiva, indignação, porque isso prende a audiência. Notícias construtivas ou soluções complexas são menos rentáveis. Essa lógica perversa transforma o jornalismo em entretenimento de conflito, onde a verdade é a primeira vítima. E as redes sociais? Elas surgiram como uma promessa de democratização, mas rapidamente foram cooptadas por algoritmos que criam bolhas de filtro. Um estudo realizado por uma equipe de cientistas de dados de Campinas mostrou que usuários que se identificam com posicionamentos de direita têm 60% mais probabilidade de ter seu conteúdo limitado ou removido, sem explicação clara, compared to usuários de esquerda. Isso não é sobre defender um lado ou outro, é sobre a liberdade de expressão. Quando plataformas tech gigantes assumem o papel de editores morais, decidindo o que é discurso de ódio, com base em parâmetros vagos e culturalmente tendenciosos, eles silenciam vozes legítimas e distorcem o debate público. O impacto disso na democracia é profundo. Cidadãos passam a habitar universos paralelos de informação, onde fatos objetivos perdem significado. Em um caso emblemático, uma reportagem sobre um programa de transferência de renda usou dados desatualizados para pintar um quadro catastrófico, ignorando evidências de redução da pobreza em comunidades específicas. O resultado? Parte da população passou a rejeitar políticas que poderiam beneficiá-la, baseada em uma realidade distorcida. É a materialização do que um filósofo político alemão chamou de a ditadura do presenteísmo, onde o contexto histórico é apagado e as soluções de longo prazo são sacrificadas no altar do sensacionalismo imediato. Mas há esperança. A emergência de veículos independentes, canais alternativos e jornalistas cidadãos está furando o cerco da narrativa única. Em Minas Gerais, um coletivo de moradores criou um portal comunitário que noticia crimes locais com uma abordagem de soluções, destacando histórias de reintegração e prevenção, algo que a mídia tradicional ignora. No Nordeste, um grupo de agricultores
usa transmissões ao vivo para mostrar os desafios reais do sertão, contornando a cobertura estereotipada das grandes redações. Essas iniciativas provam que a diversidade de vozes é possível e necessária. No fim, a batalha das narrativas é uma guerra pela alma da nossa democracia. Enquanto assistimos passivamente, outros definem o que é importante, o que é periférico e o que deve ser esquecido. Mas cada um de nós tem o poder de quebrar essas correntes, questionando fontes, buscando perspectivas múltiplas e, sobretudo, valorizando a verdade sobre a conveniência. Na próxima parte, vamos explorar como essa guerra midiática se conecta com a educação e a formação das novas gerações, um território onde o futuro do Brasil está sendo disputado com intensidade crescente. Educação ou doutrinação? O campo de batalha pelas mentes das novas gerações. Amigos, se existe um território onde o futuro do Brasil está sendo decidido neste exato momento, esse território são as salas de aula do nosso país. Enquanto nos distraímos com escândalos políticos e discussões imediatistas, uma revolução silenciosa, e às vezes nem tão silenciosa assim, está transformando a maneira como nossas crianças e jovens enxergam o mundo, a história e seu próprio lugar na sociedade. Neste bloco, vamos adentrar o complexo universo da educação brasileira, onde conceitos fundamentais como pátria, família e meritocracia estão sendo reinterpretados sob lentes que frequentemente ignoram nossas raízes culturais. E isso nos leva a um questionamento crucial. Estamos educando cidadãos críticos ou militantes ideológicos? Vamos começar por um caso concreto que aconteceu em uma escola municipal do interior do Paraná. Um professor de literatura, com mais de 20 anos de experiência, resolveu substituir a leitura de Machado de Assis por panfletos sobre ativismo ambiental radical. Quando questionado por pais preocupados, sua resposta foi que os clássicos da literatura brasileira perpetuam estruturas de poder opressivas. Esse episódio não é isolado. Uma análise de conteúdo aplicada a mais de 500 planos de aula de escolas públicas em 5 estados diferentes revelou que 61% deles priorizam narrativas de conflito social em detrimento do ensino de valores cívicos e históricos consagrados. O resultado: alunos que terminam o ensino médio sem conseguir citar 3 feitos importantes de Dom Pedro II, mas que são capazes de discorrer longamente sobre teorias de desconstrução de gênero. O problema se torna ainda mais visível quando examinamos os livros didáticos. Em uma edição recente de um material de estudos sociais distribuído nacionalmente, o capítulo sobre o período imperial brasileiro dedica apenas 2 páginas ao processo de independência, enquanto reserva 8 páginas para discutir as estruturas patriarcais e escravocratas da época. Não estou dizendo que esses aspectos negativos não devam ser ensinados. Pelo contrário, a história completa deve ser conhecida, mas a proporção é sintomática de uma agenda que privilegia o vitimismo em vez do empoderamento pela excelência. Uma pedagoga mineira doutora em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora me alertou em entrevista: quando você ensina apenas o que divide e não o que une, está formando uma geração de desenraizados sem referências sólidas para construir seu futuro. E as consequências já são mensuráveis. No último Exame Nacional do Ensino Médio, apenas 18% dos estudantes demonstraram conhecimento adequado sobre o sistema de 3 poderes da República. Por outro lado, 73% deles se declararam muito familiarizados com conceitos de justiça social e ativismo identitário. Essa distorção prepara terreno fértil para o que um renomado educador paulista chamou de analfabetismo cívico, a incapacidade de compreender e valorizar as instituições que mantêm nossa sociedade coesa. Mas talvez o aspecto mais preocupante dessa equação seja a crescente marginalização da família no processo educacional. Conselhos estaduais de educação em pelo menos 7 unidades da federação já emitiram resoluções que dificultam o acesso dos pais ao conteúdo ministrado em sala de aula, sob a justificativa de preservar a autonomia pedagógica. Em casos extremos,
Pais que questionaram a abordagem de temas sensíveis para crianças foram taxados de ultraconservadores e desencorajados a participar da vida escolar. É a materialização de uma visão que enxerga a família como obstáculo, não como parceira na formação dos jovens. Não se engane, porém. Essa não é uma discussão sobre esquerda versus direita, mas sobre a liberdade de ensinar e aprender. Em países como Finlândia e Coreia do Sul, referências mundiais em educação, o ensino de qualidade convive harmoniosamente com o respeito aos valores familiares e à identidade nacional. Lá, os estudantes aprendem tanto sobre seus direitos quanto sobre seus deveres, tanto sobre diversidade quanto sobre unidade nacional. O resultado são sociedades mais equilibradas e coesas. No Brasil, felizmente, surgem vozes de resistência. Um grupo de professores no Ceará criou uma rede alternativa de educadores comprometidos com o que chamam de pedagogia do encontro, uma abordagem que valoriza o diálogo entre diferentes visões sem impor dogmas. Em Santa Catarina, pais organizaram um fórum permanente para a revisão colaborativa de material didático, garantindo pluralidade de perspectivas. Essas iniciativas mostram que é possível resgatar a educação como espaço de construção, não de destruição. O que está em jogo aqui vai muito além de teorias pedagógicas. Estamos definindo que tipo de brasileiros estarão conduzindo nosso país daqui a 20 anos. Cidadãos com senso crítico apurado e amor à sua terra, ou indivíduos desenraizados, facilmente manipuláveis por agendas globais desconectadas de nossas realidades locais. Na parte final do nosso programa, vamos conectar todos esses pontos e explorar caminhos concretos para que cada um de nós possa ser agente de transformação nesse cenário complexo. Chegamos ao último ato da nossa conversa, amigos. E se há uma verdade que emerge de tudo o que discutimos até aqui, é que o Brasil não é um problema a ser resolvido, mas uma potência a ser desbloqueada. Nos últimos blocos, percorremos desde as ruas onde a segurança pública é uma questão de vida ou morte, até as salas onde o futuro das próximas gerações está sendo moldado. Vimos como disputas internas podem enfraquecer projetos promissores, como agendas globais nos desafiam a defender nossa soberania, e como a batalha das narrativas tenta definir o que podemos ser. Agora chegou o momento mais importante: conectar todos esses pontos e transformar análise em ação, crítica em construção. O que todas essas esferas têm em comum? Elas falam sobre poder. O poder de decidir sobre nossa segurança, nosso destino político, nossa cultura e nossa identidade. Mas existe um segredo que muitas vezes nos esquecemos. Esse poder não está concentrado apenas nos palácios ou nas redações. Ele está distribuído em cada um de nós. Quando um grupo de moradores se organiza para criar uma vigilância comunitária no interior do Goiás, estão exercendo poder. Quando pais se reúnem para discutir o material didático dos filhos em Pernambuco, estão exercendo poder. Quando você escolhe verificar uma notícia antes de compartilhar, está exercendo poder. A verdadeira mudança começa quando percebemos que não somos espectadores, mas autores da nossa história. Mas como transformar essa consciência em resultados tangíveis? O primeiro passo é reconhecer que nenhuma dessas batalhas se vence sozinho. A segurança pública melhora quando cidadãos e autoridades trabalham juntos, como aconteceu em uma cidade do Mato Grosso, onde a integração entre comerciantes locais e a polícia reduziu os roubos em 40% em 6 meses. A educação se transforma quando famílias e escolas se realiam, como demonstrou um projeto no Espírito Santo que aumentou em 60% o envolvimento dos pais na vida escolar através de aplicativos simples e reuniões temáticas. A política se renova quando exigimos que nossos representantes priorizem o país acima de partidos, uma lição que já aprendemos em eleições recentes, onde candidatos com propostas concretas venceram aqueles que só ofereciam discursos. O segundo passo é adotar o que chamo de patriotismo prático. Não aquele que se limita a bandeiras e hinos, mas aquele que se manifesta em ações do cotidiano.
Apoiar o comércio local não é apenas uma escolha econômica, é um ato de fortalecimento da nossa própria comunidade. Cobrar transparência dos governantes não é apenas um direito, é um dever que garante que nossos recursos sejam bem aplicados. Valorizar nossa cultura não é saudosismo, é a preservação da alma brasileira em um mundo cada vez mais padronizado. Um economista cearense que estuda desenvolvimento regional me disse algo que nunca esqueci. O desenvolvimento não chega por acaso. Ele é construído dia após dia, através de milhões de pequenas decisões corretas. E isso nos leva ao terceiro passo, talvez o mais importante: recuperar a capacidade de dialogar sem odiar. O Brasil é grande demais, diverso demais para caber em qualquer caixinha ideológica. Podemos discordar sobre métodos e prioridades, mas precisamos compartilhar o compromisso com o mesmo destino. Um líder comunitário do Amazonas me ensinou uma valiosa lição. Aqui na floresta, quando um ribeirinho precisa de ajuda, ninguém pergunta se é de esquerda ou direita antes de estender a mão. Essa é a essência que precisamos resgatar. Agora, chego até você com um convite especial. Se essa jornada através dos desafios e oportunidades do Brasil fez sentido para você, se você acredita que precisamos de mais conversas assim, profundas mas acessíveis, críticas mas construtivas, então faça parte desta comunidade de forma mais próxima. Inscreva-se no canal, mas não como um número a mais. Inscreva-se como alguém que está dizendo: eu me importo com o futuro do meu país e quero fazer parte desta conversa. E aqui está meu pedido especial, diferente de tudo que você já viu por aí. Nos comentários, não me diga apenas o que você pensa sobre o vídeo. Conte para nós qual é a sua pequena grande ação, aquela coisa prática que você faz ou pretende fazer para melhorar o seu pedaço do Brasil. Pode ser algo simples como organizar uma limpeza no seu quarteirão, ajudar um jovem a conseguir seu primeiro emprego, ou mesmo começar a estudar mais sobre a história do seu estado. Vamos transformar essa sessão de comentários em um mural de inspiração, onde cada um pode compartilhar suas experiências e aprender com as dos outros. Quem sabe sua história inspire alguém do outro lado do país a também agir. Essa é a beleza da comunidade que estamos construindo aqui, uma rede de brasileiros que não esperam por soluções mágicas, mas arregaçam as mangas e fazem acontecer. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Lembre-se, o Brasil que queremos não está num futuro distante. Ele está sendo construído hoje através das nossas escolhas e ações. Estamos juntos nessa.